E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar algo sobre as mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E eu quero dizer parabéns para você que é mulher. A principal audiência aqui desse canal é composta por mulheres, né? E eu sou muito grato por vocês me apoiarem, assistindo, compartilhando, comentando, sugerindo tópicos. Eu agradeço muito pelo trabalho que vocês fazem para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Não preparei nada específico para falar a respeito das mulheres, eu apenas quero ter uma conversa aberta com vocês sobre a importância delas no plano de salvação. Nossa doutrina, ela é peculiar porque fala de pais celestiais. Um pai celestial e uma mãe celestial. Nossos pais celestiais nos amavam, né? Eles nos geraram lá no céu. Nós não sabemos todos os detalhes sobre isso porque o nosso conhecimento da vida pré-mortal é mínimo. Nós passamos por um véu do esquecimento ao vir para essa terra e realmente não lembramos da face dos nossos pais celestiais, da interação que tivemos com ele, mas nossos profetas e algumas escrituras revelam que nós convivemos e que eles nos amavam. Nós somos enviados a essa terra, embora distante deles, nós podemos sentir em muitas ocasiões o amor que eles têm por nós. Nós não sabemos muito a respeito da nossa Mãe Celestial, não é apropriado que nós oremos para ela, o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu especificamente era para orarmos ao Pai Celestial em nome dele. Mas a restauração do Evangelho trouxe algum conhecimento sobre a Mãe Celestial. Eu vou deixar alguns recursos aí no finalzinho do vídeo, na descrição, para que vocês possam acessar. Já tem um vídeo no canal aqui falando da Mãe Celestial. E existe também um discurso recente do Elder Dale de Ray Lund, que ele fala sobre a Mãe Celestial. Mas mesmo que não sabemos muito sobre ela, saber que existe uma Mãe Celestial já é uma grande bênção. Nós todos também temos uma mãe aqui na mortalidade que se chama Eva. Com coragem, ela que foi a primeira que percebeu que para dar início à mortalidade era preciso comer do fruto que Deus havia proibido. E ela o fez. Corajosamente, Adão decidiu seguir sua esposa Eva para que eles pudessem crescer e multiplicar. Eva, isso está no relato do livro de Moisés, a gente não tem isso em Gênesis, mas felizmente foi restaurado nesses últimos dias. Eva, percebendo o que tinha acontecido, diz que se não fosse pela queda, eles nunca teriam tido a semente. Então, que bênção é nossa primeira mãe Eva. E eu fico imaginando como que deve ter sido para eles viver no mundo solitário e triste. Eles haviam deixado o Éden. Eles não haviam referências, né? Muitas vezes os pais, eles têm referência porque os pais deles, que são os avós da criança, eles estão lá perto, ou senão eles lembram de como os pais criaram eles, né? Mas Adão e Eva não tinham outras pessoas, eles tiveram que aprender. É claro que tiveram ajuda divina, por exemplo, nós sabemos que o Senhor fez túnicas de pele para que eles se cobrissem, né? E enviou de tempos em tempos mensageiros, mas mesmo assim, eles estavam na mortalidade, havia uma separação entre Adão e Eva e seus pais celestiais. E por causa disso, eles estavam numa condição muito parecida com a que eu e você estamos. E mesmo assim, Eva perseverou. Nós sabemos que ela foi valente no testemunho de Jesus. Quando Joseph F. Smith ele tem a visão da redenção dos mortos e ele vê o mundo espiritual, ele vê nossa mãe Eva. Ele cita vários personagens e entre eles cita especificamente Eva, mostrando que ela foi salva no reino de Deus. Então, ela é um exemplo, ela é a primeira mulher, dela provém o filho do homem. Eva, ela, ela gerou todos nós, depois a esposa de Noé, né? E mais tarde nós podemos ver que Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela teve o filho do homem que pisou na cabeça da serpente, acabando com a maldição
trazida pelo Éden, a morte física e a morte espiritual. As mulheres nas Escrituras, muitas vezes nós vamos encontrar elas inseridas em sociedades brutais. Eu não vou nem dizer sociedade machista, porque muitos dos homens daquela sociedade também sofriam por causa da dominação de outros povos. E era muito difícil, né? Havia fome, pragas, guerras. Por grande parte da história humana, Satanás exerceu muito poder, levando cólera ao coração dos homens, trazendo falsas religiões, fazendo uma série de atrocidades. E a vida na Terra já seria difícil por causa do véu do esquecimento e dos desafios desse tempo mortal que envolvem catástrofes naturais, que envolvem desafios assim, emocionais, familiares, porque pessoas talvez não escolham certo e vão afligir outras, mas Satanás torna a coisa muito mais intensa com suas tentações, com sua maldade, espalhando mentiras, e por causa dele, o mundo ele foi muitas vezes um lugar cruel. E hoje não é diferente, né? Ele exerce poder sobre a terra, levando a muita crueldade. E uma das coisas mais terríveis que Satanás teve sucesso em grande parte da história do mundo foi atacar o papel divino da mulher. Por isso, muitas vezes nas Escrituras nós vemos as mulheres numa condição bem rebaixada. Às vezes elas são consideradas até pior que os escravos, né? Mas quando nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, essas falsas concepções são destruídas. E de tempos em tempos, o Senhor vai revelando o seu Evangelho, e mesmo que a sociedade tenha esse entendimento equivocado sobre quem são as mulheres, os profetas e santos de Deus vão se desfazendo disso aos poucos. E nós vemos mulheres de muita coragem. Eu não estou falando só de Débora, uma juíza mencionada no Velho Testamento. Eu estou falando de mulheres que amavam a Deus e o colocavam em primeiro lugar. Eu lembro de 3 virgens no livro de Abraão que, por causa de sua fidelidade, deram a própria vida. Eu lembro também de Sara, né, a esposa de Abraão. Nós falamos que Abraão foi o pai da fé. Ora, Sara é a mãe da fé. Se não fosse a coragem dela, nós não teríamos os convênios do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos adotados à família de Abraão, Isaque e Jacó, muito porque Sara estava ao lado de Abraão. Abraão não seria exaltado, meus irmãos e irmãs, se Sara não tivesse sido exaltado, porque nós sabemos que o mais alto grau de glória, que é onde Abraão está, né, chamado seio de Abraão, é o lugar em que só se entra quando é casado, né? O reino celestial tem 3 graus ou glórias, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do matrimônio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Se ele não casar, não vai poder entrar no mais alto grau de glória. Pode entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino, é o que dizem as Escrituras. Assim sendo, Sara, ela está lá com Deus, com Abraão. Assim, Sara é uma deusa junto com Abraão. Assim também é a esposa de Isaac, Rebeca, e as esposas de Jacó, que foram valentes no testemunho de Jesus. Essas mulheres, elas não tiveram uma vida fácil. Assim como toda mulher não tem uma vida fácil, né? Nem o homem também. Mas eu acho que Satanás, ele odeia tanto a mulher justamente porque é através da mulher que vem o Filho de Deus, que ele tem repetido muitas e muitas vezes em diferentes culturas e civilizações essa mentira de que a mulher, ela não tem o mesmo valor que um homem. Mas se nós voltarmos ao Éden, nós vamos ver que Deus criou Adão e da costela dele formou Eva. Não que a mulher dependa do homem, mas que a mulher está do lado do homem. Ela não está abaixo, ela não está acima, ela está em nível de igualdade. Então, homens e mulheres estão em nível de igualdade perante Deus. Eu lembro de mulheres também que não foram virtuosas. E o poder de uma mulher iníqua nas mãos de Satanás é muito grande. Lembro vocês da história dos Jareditas, quando uma mulher, filha de um
rei que havia perdido, né, o seu poder, disse que dançaria na frente de um homem e que ele a desejaria para casamento, e aí ela diria assim, ó, me traz a cabeça de tal ser. E foi por causa dela que foram instituídas as combinações secretas no povo jaredita, que acabou levando eles para a destruição, né? Então, uma mulher ela tem muito poder, tanto para o bem como para o mal. Pensa, por exemplo, em Joseph Smith, o profeta da restauração. Se não fosse a mãe do profeta Joseph Smith, talvez a primeira visão nunca teria acontecido. Isso porque Joseph, ele aprendeu a orar com a mãe dele, uma mulher de grande fé. E a Lucy Mack Smith, ela se retirava para o bosque para orar com frequência. Então Joseph sabia dessa prática da mãe dele. E por isso ele decidiu orar num lugar afastado em voz alta, porque sabia que a mãe fazia isso. Que grande exemplo essa mulher foi para o profeta Joseph Smith. Depois, Joseph foi abençoado com uma esposa maravilhosa que teve ao lado dele e que, apesar das grandes perseguições e aflições, como perder filhos, ela perseverou. Ela perseverou ao lado dele. Então, mulheres, sejam vocês jovens ou idosas, solteiras ou casadas, vocês são filhas especiais de um Deus amoroso. Ninguém defendeu mais o sexo feminino do que o Senhor Jesus Cristo. Olha a forma como ele tratava a mãe dele, atendendo o pedido, mesmo que a hora dele não tinha chegado, ele foi lá e transformou a água em vinho, porque a mãe pediu. Na cruz do Calvário, ele estava muito aflito, não conseguia falar direito, mesmo pedindo água, as pessoas deram vinagre para ele, furaram o lado dele, estava crucificado. E mesmo assim, as poucas palavras que ele disse, algumas delas foram direcionadas ao cuidado que a mãe dele devia receber. Disse a João, seu apóstolo amado, eis aí tua mãe, e a Maria, sua mãe, eis aí teu filho, porque ele se preocupava com a mãe dele. Jesus mostrou preocupação também com outras mulheres. Vocês lembram, nós estudamos no Vem Segue-me recentemente. Ele viajou para que pudesse reviver o filho único de uma viúva em Naim. Ele também entrou para abençoar a filha de Jairo, porque aquela menininha jovem, acho que tinha 12 anos, ela precisava ainda ter sua experiência aqui na Terra, né? E os pais, não só Jairo como a esposa, tinham fé suficiente para que esse milagre se operasse. Ele chorou junto com Marta e Maria quando Lázaro ele morreu. Jesus sabia que ia reviver Lázaro. Ele tinha poder sobre a vida e a morte, mas ainda assim ele sentia compaixão. Ele sabia o que aquelas mulheres estavam sofrendo e ele conseguia se colocar no lugar delas e por isso ele chorou. Nós vemos também Jesus interagindo com outras mulheres. Tem uma mulher cananeia, né, que chega para Cristo e ele diz que não foi enviado senão às tribos perdidas da casa de Israel. Mas ainda assim, a insistência daquela mulher de que os cachorros comem as migalhas fez Cristo admirar a fé dela e atendeu o pedido. Então, existem muitas outras ocasiões em que Cristo vai estar interagindo com mulheres e ele sempre as respeita. Talvez uma das passagens mais citadas sobre o amor de Deus, de estender seu perdão para nós, é quando a mulher é pega em adultério e ele, ignorando aquele momento de fúria, a princípio parece estar desenhando na areia. Então, quando insistem, ele diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pelo que ninguém atira, né? Claro, todos temos pecado. E voltando-se para a mulher, ele diz: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela deve estar bem abalada, porque foi pega no ato, fazendo coisa errada, e chorando, eu imagino. Olha ao redor com um pouco de medo e vergonha, porque ela realmente pode ser sentenciada à morte pela lei de Moisés.
e diz: ninguém, Senhor. Então ele diz essas palavras que servem para todos nós. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Mulheres, nós precisamos de mulheres retas, assim como precisamos de homens retos também. Mas vocês, como nosso profeta conclamou, têm um poder que não pode ser comparado. Vocês fazem uma grande diferença para o bem. Eu sou muito grato pelas minhas professoras de seminário, professoras da escola dominical, irmãs da igreja que me ajudaram bastante com incentivos. Eu lembro que quando fui para a missão, algumas irmãs, elas juntaram, porque era pobre, né? Não tinha dinheiro para comprar todo o meu enxoval, e elas compraram roupa e coisas para mim. Muitas de vocês, quando eu leio os comentários também, eu fico muito grato, porque vocês fazem meu dia ser mais feliz com esses comentários e me incentivam a fazer melhor. Então, mulheres, continuem a ser fiéis. Não permitam que Satanás tenha poder sobre vocês. Guardem os mandamentos de Deus. Vocês precisam entender as Escrituras tanto quanto os homens. Não é obrigação apenas dos homens que têm ofícios no sacerdócio entender as Escrituras. Vocês precisam ser especialistas das Escrituras. Vocês também têm que ir no templo. É no templo que vocês vão receber o poder do sacerdócio que vai abençoar a sua vida. O profeta tem pedido para que vocês vão até o templo, recebam sua investidura. E depois de fazer por você mesmo, estenda isso para outras pessoas que são da sua família, que já faleceram. Então, o que eu quero dizer é: feliz Dia das Mulheres. Obrigado por vocês serem tão fiéis, tão dedicadas. E continuem assim, porque nós precisamos desesperadamente dessa firmeza. Que vocês participem, que vocês falem. Eu sei que as coisas não são perfeitas. Existe ainda muito machismo e falta de entendimento. Existe também outros extremos, como coisas boas, que é a igualdade, mas alguns eles levam para o extremo e eles acham que os sexos podem se igualar. Isso não é verdade. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Então nós não queremos que as mulheres sejam masculinizadas, assim como não queremos que os homens sejam afeminados. É preciso ter um equilíbrio, assim como Deus ele estabeleceu. Mas mulheres, vocês podem fazer muita coisa. Aliás, vocês podem fazer tudo aquilo que Deus ordenou para cumprirem a medida de sua criação. Mesmo que vocês não se tornem mães nessa vida, vocês podem abençoar e influenciar outras pessoas, porque, como o presidente Nelson ensinou também, todas vocês são mães. Se isso não acontecer nessa vida, por algum motivo, conheço casais que tentam há muito tempo ter filhos, isso não acontece. Muitas vezes a mulher se sente culpada, às vezes nem é culpa dela, né? É algum problema talvez de saúde que o marido tem, mas ela sente que ela é culpada. Esquece isso. Deus ele sabe o melhor tempo. Há também aquelas mulheres que se sentem sobrecarregadas porque têm muitas tarefas. E, irmãs, vão com calma. Tira um momento para vocês ouvirem música, tricotar, fazer caminhada, ir para academia, fazer coisas que te tragam alegria e descanso. Não quero tornar esse vídeo muito pessoal, mas não tem como falar sobre mulheres sem falar das minhas avós, da minha mãe, das minhas irmãs, que são mulheres de fé. A minha avó materna, ela foi uma mulher de fé por grande parte da vida dela. E ela deixou um legado extraordinário nos seus filhos e nos seus netos. Tenho muita saudade dela, da minha avó Jessie. Tenho muita saudade também da avó Josefina. A gente chamava a primeira avó Jessie de vó gorda e a Josefina de vó fina ou fininha. Vó fina, na verdade, né? Ou seja, vó magrinha. Porque uma era mais cheinha, a outra era mais magrinha. Tenho muita saudade delas também. A avó Fina, ela mimava a gente. Ela fazia um pudim maravilhoso. E como eu gostava de ir na casa dela. As duas cozinhavam muito bem. Mas elas já faleceram. Elas estão do outro lado do véu. E a separação
por mais que seja triste, ela é necessária, porque elas têm que seguir o plano eterno. Agora, no mundo espiritual, elas vão estar se aperfeiçoando para o dia glorioso da ressurreição. Minha mãe é uma guerreira, não apenas porque ela tem o sobrenome guerreiro, vocês já conheceram ela aqui no canal, tem alguns vídeos dela, mas porque ela é uma mulher valente no testemunho de Jesus, cheia de energia, né? Sempre está fazendo visita, sempre está procurando ajudar as pessoas, e ela nos criou com esse espírito de dedicação e de urgência. É fruto do trabalho dela junto com meu pai que nós fomos missionários de tempo integral. Todos nós servimos como missionário, porque ela serviu como missionária e ela enchia a nossa cabeça das histórias da missão dela. E como eu gostava de ouvir, e muitas das coisas que eu ouvi sobre a missão dela, eu apliquei e vi na minha própria missão. Também falo das minhas irmãs, Mariane, Rebeca e Sara. Casadas ou solteiras, elas fazem um trabalho excelente. Tem também minha cunhada, Larissa, ótima cantora, mulher dedicada, com 4 filhos ao lado do meu irmão, vivendo num país estrangeiro e se esforçando para ser fiel em todas as coisas. Tem também as minhas sobrinhas agora, a Ana e a Ayla. E daqui a pouco a Rebeca, minha irmã, vai ter uma menininha. Nós estamos ansiosos para conhecê-la. Que maravilhoso é ter essas mulheres seladas para a nossa família eterna. Mas é isso, há muito mais coisas que eu podia falar sobre as mulheres. E nesse mês nós queremos falar, no dia 17 de março, por exemplo, é aniversário da Organização da Sociedade de Socorro, a organização mais poderosa de mulheres desse mundo. E eu quero fazer vídeos a esse respeito. Vocês vão ver também na Central das Escrituras e nos canais relacionados muito conteúdo sobre as mulheres. Espero que vocês apreciem isso e que nós, que somos homens, possamos reconhecer a influência maravilhosa dessas mulheres na nossa vida. Sem elas, primeiro que nós não estaríamos aqui, porque todos fomos gerados por uma mulher. Segundo, que a vida simplesmente ela não aconteceria. Então, nós somos gratos pelas mulheres que embelezam e que trazem uma espiritualidade à nossa casa, à igreja e ao mundo. Obrigado por assistirem. Feliz Dia das Mulheres e encontro você no próximo vídeo. Até mais.